É a segunda e última parte deste Estado Crítico até às 11h30 na noite da RTV de sexta-feira. Continuamos no nosso primeiro tema ainda. Luís estava mesmo a terminar o seu raciocínio. Nós estávamos num raro momento de televisão, que é quando o homem do CDS concorda com a senhora do PCP, porque aqui é uma questão de bom senso e acho que todos nós que andamos na política de boa fé e que acreditamos em que aquilo em que nós acreditamos e acreditamos de boa fé, que é o melhor para o nosso país e para o nosso povo, isso é uma demonstração de patriotismo e acho que essas pessoas são todas bem-vindas ao mundo político português e daí a admiração que eu tenho pela doutora Hilda, porque ela defende muitas coisas e com a convicção e com a boa fé que são boas para o povo português. Eu às vezes discordo no caminho de lá chegar porque acho que todos nós queremos o melhor para nós. Quando estava eu a dizer de formas distintas, O que é que eu disse de errado? Não disse. Isto é um elogio com o respeito que tenho, mas temos concepções diferentes da vida e de caminhos de lá chegar. A questão toda aqui é o seguinte, todos nós, se tivéssemos a oportunidade de mandar, imprimíamos o nosso cunho pessoal nas medidas que são tomadas. Há 1 ano e meio atrás, quando este governo, antes de assumir funções, no CDS, no meu partido, houve uma discussão interna de recolha de ideias daquilo que cada um achava que seriam as medidas para melhorar a qualidade de vida dos portugueses e para incentivar o crescimento da economia e a recuperação. Porque todos nós sabemos que se não houver um crescimento económico, Portugal não consegue sair desta situação. Eu volto a pegar naquele dado em que 80% do nosso esforço de redução de despesa, foram 10 a 15 mil milhões de euros que se conseguiram poupar, foram absorvidos pela queda da receita. Portanto, quebra da atividade económica. Na altura, quando eu fui chamado e apresento já então a minha medida de melhoria da situação económica e da qualidade de vida dos portugueses, era que se alocasse parte do dinheiro que veio deste empréstimo, nomeadamente se pudéssemos ir buscar e renegociar algum desse dinheiro que foi disponibilizado para a banca, que eu considerei excessivo também, 12 mil milhões é excessivo, e confirmou-se isso porque os bancos não o utilizaram, seria canalizado para o Estado pagar aquilo que deve, imediatamente. Aliás, existe uma diretiva comunitária de 2000, a diretiva 2000/35/CE, que depois teve que ser transportada para o regime jurídico nacional, o que só aconteceu em 2003, portanto já 1 ano fora de prazo, e que impõe que o Estado deve pagar o que deve em 30 dias, em situações excepcionais a 60 dias. Portanto, aquilo que eu peço é, por favor, cumpram a lei, o Estado tem que dar o exemplo, tem que ser uma pessoa de bem, e alocar parte desse dinheiro para pagar imediatamente aos fornecedores tudo aquilo que se deve. Todos nós sabemos que se for injetado dinheiro nas empresas portuguesas que fornecem o Estado, esse dinheiro depois será recanalizado muito mais beneficamente na economia do que propriamente estarem a entregar o dinheiro ao banco para depois o banco vir entregar à economia. E portanto, eu acrescentava a essa... Eu aí faria um bypass, não é? Eu estou de acordo com isso, com essa medida, claro. E tenho-a defendido, mas acrescentava a essa uma outra. É que o dinheiro, algum desse dinheiro, uns milhares de milhões, via Caixa Geral de Depósitos, que é para... Um banco de fomento já que podem dizer que a outra é privada, mas via Caixa Geral de Depósitos, o Governo podia ter uma diretiva muito clara. Este dinheiro é para emprestar às micro, pequenas e médias empresas para pôr a funcionar com a devida... Isso está no programa eleitoral do CDS. Com a devida atenção, tudo aquilo que elas precisam para o crescimento económico, para a criação de emprego, exatamente, para pagar salários que permitam dignificar quem trabalha, melhorando os salários, melhorando o salário mínimo nacional, enfim, garantindo emprego com direitos. Acho que nenhum de nós aceitava ser o provedor das empresas de trabalho temporário. Através da Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público, isso pode ser feito pelo Governo. E não o fez. E eu pergunto porquê. E aqui está então um tal raro momento em que os dois estão a concordar. Duas achegas ainda sobre... Não, concordar não é tanto por causa, não é por causa do CDS. É porque aqui o nosso colega, Luís, está na economia real. Com certeza. E, portanto, como pequeno empresário ou médio, sabe como isto é essencial, como pão para a boca para... as empresas que alimentam o emprego em Portugal. Empresa no nosso ainda país, nos faltam ouvir... Porque a maioria são pequenas e médias empresas, não são
grandes empresas, mas são essas que estão a beneficiar desta política. As grandes. Há tempo ainda para ouvirmos o Albino Almeida e depois o José Manuel Couto também. Deixe-me dizer-lhe que, procurando sinteticamente, o mais sinteticamente possível, entrar neste debate, dizer o seguinte: primeiro, ninguém hoje acredita que as grandes empresas estejam muito ansiosas do dinheiro da banca, pela mesma razão que também não estão muito preocupadas em pagar muito ao Estado. As grandes empresas em Portugal são as que fazem planeamento de recursos humanos e que todos os dias engrossam o número de pessoas que passa de uma classe média remediada para a indigência porque perdem o emprego pelas reestruturações das empresas. Portanto, das médias e grandes empresas, não espero o país grande trabalho, porque a solução, ainda ontem vimos o Ministro defender, a solução é reestruturar, e reestruturar só tem uma palavra: desemprego em massa. Primeiro tópico. Segundo tópico, as mesmas empresas que fazem planeamento fiscal e que pagam o mínimo possível depois de impostos ao Estado. Portanto, se o Estado estiver a pensar nas grandes empresas e na banca, e a quem é que a banca empresta dinheiro são a estas, vamos continuar pior. É absolutamente necessário a ideia que ambos aqui deram e que eu partilho em absoluto, mais respeitando o modelo alemão, porque a Caixa, de facto, os bancos ou qualquer entidade que empresta para desenvolver uma indústria tem que estar lá dentro. Tem que ter alguém, e temos muitos jovens estagiários que podiam muito bem ter as orientações que fossem dadas para garantir que os negócios que as empresas estão a fazer estão a seguir o bom caminho e que o dinheiro, como aconteceu há uns anos atrás, em vez de ir para a empresa, não vai para os carros e para as casas pessoais, e a empresa ganha aquele bocadinho só para não ser muito preocupante. Porque a criar emprego é decisivo para o nosso país. O tal emprego que tem a ver com as continuo a insistir nelas, naquela empresa de iniciativa pessoal, as micro e pequenas empresas. Que são a maioria hoje no nosso país. Porque, efetivamente, como diz e bem, há aqui um conjunto de questões que nos preocupam muito. É que nós estamos a assistir a muitas famílias que não têm dinheiro para pagar, por exemplo, escalão B da Ação Social Escolar, não têm dinheiro para pagar as refeições, aquilo que deviam pagar das refeições dos filhos. Para o ano, em setembro, terão que comprar manuais. E, portanto, terão que os comprar, até porque agora há metas educativas e os manuais impressos segundo as metas vão ser diferentes dos que possam ser emprestados. Os alunos vão ter 2 manuais na sala de aula já para o ano, com exames nacionais. Portanto, há aqui um conjunto de questões sobre as quais é preciso ter a consciência de que, se nós chegarmos lá, como disse o Primeiro-Ministro, mas já não houver país, o país que conta, crianças, nós temos uma taxa de natalidade que é assustadora. Nós estamos com um problema de demografia assustador. Portanto, temos que, simultaneamente, estas são medidas de bom senso, que aliás puseram de acordo a doutora Hilda e o Luís, mas há mais medidas que podem fazer este bom senso que estamos aqui a sentir à volta deste debate. Sabe onde é que elas se cristalizam todas e onde se podem pôr a funcionar? Na concertação social. E veja bem, o único acordo de concertação social, neste momento, está nas calendas gregas. Não se houve uma só medida do que lá estava, que tem que ver com os problemas que o país tem, não está uma só aplicada. Efetivamente, eu tenho sérias dúvidas, e continuo a dizê-lo, de que nós estejamos a caminhar. Ainda bem que António Borges falou, como vê aqui, nunca direi mal de ninguém, ainda bem que António Borges falou, prefiro calar o que as pessoas fazem mal, e disse que agora temos que pensar em crescimento, mas crescimento é isto que estivemos aqui a falar, são medidas destas aqui, que olhem para as famílias, para a sua condição, estas é que são as medidas que importa começar a criar condições para que a economia as garanta. Se isso não for feito, isto que fizemos hoje... E não o dito mercado. Exatamente, o mercado é toda uma outra coisa. Também ainda queria dar uma chega acerca deste último tema. Sim, para dizer o seguinte, as pessoas estão saturadas de ouvir falar destas questões. Liga-se a rádio, liga-se o telejornal, liga-se uma televisão em qualquer canal, é disto que se fala. E fala-se habitualmente numa linguagem alfanumérica, fundamentalmente numérica, extremamente fechada e extremamente abstrata e enigmática, que as pessoas não percebem. E, portanto, as pessoas estão fartas disto, daquilo que nós estamos aqui a falar. Uns com mais dados, com mais... E então, quando se fala de números, pior. Pior. Porque quando se fala de milhões, de milhares de milhões ou ninguém consegue ou de bilhões, bem isso. É inconcebível, absolutamente. É inconcebível. Portanto,
falta muita pedagogia, falta muita didática, de acordo com o que estávamos a falar um bocadinho, nos nossos políticos, para poderem traduzir com metáforas, com exemplos, com alegorias até, aquilo que se passa na realidade. De facto, eu não sei se é de desconfiar daqueles que nos emprestam dinheiro, mas são autênticos agiotas, vivem disto, não fazem mais nada senão isso. E, portanto, o dinheiro que emprestam gera dinheiro. E quando emprestam, já sabem quanto é que vão gerar nesta cadeia capitalista de lucros atrás de lucros. Isto escapa completamente ao comum de cidadão. Eu gostava de dizer aqui ainda mais 2 notas. Uma, Luís, não é para atacar, é só para recordar isto. Nós presentificamos muito esta questão da crise que atravessamos. Nós não podemos esquecer que há 20, 30 anos atrás, não me interessa se são governos de PSD, por acaso no tempo de Cavaco Silva, etc., mas não me interessa, não é isto aqui, não podemos partidarizar estas questões quando é o povo e a vida das pessoas concretas que está em jogo, que a comunidade europeia nos deu muito dinheiro a fundo perdido para a modernização e a reestruturação das empresas, para a formação dos ativos das empresas, etc. E nós sabemos, e eu conheço casos muito concretos... Onde é que estão estas empresas agora? Algumas estão aí e foram levadas à barra dos tribunais e ameaçaram com desemprego e os governos recuaram, ok? E outras faliram, porque os empresários, pequenos, médios empresários, não estavam habituados a esta fartura de dinheiro e, de facto, não modernizaram as empresas, não formaram os seus operários e depois faliram, evidentemente. Faliram. E eu conheço casos concretos de suicídios, etc. Porque, de facto, foi terrível. E, portanto, nós não soubemos aproveitar esse período em que recebemos imenso dinheiro para nos modernizarmos o setor da educação, etc, etc. Também, depois temos alguns problemas pelo caminho. A questão, eu não quero litígios, é mesmo porque é uma coisa recorrente. A negociata dos submarinos, que está, não interessa se é o Paulo Portas que está aqui envolvido, ou CDS, ou quem é, a negociata que está, e os danos colaterais, que toda a gente comeu à custa dos submarinos, ok? As vigarices que existiram à volta dos submarinos, a Expo 98, uma coisa exponencial, monumental, quando nós não estamos preparados para fazer uma festa destas, pensando na questão das famílias, a questão do Euro 2004, e por aí fora, portanto, mas eu queria só, para acabar, recuperar a metáfora da família, que é muito interessante para as pessoas lá em casa. E eu penso muito nisso. De facto, o governo de um país tem muito a ver com a família. O problema é este. É quando a minha família vive de forma remediada do seu trabalho árduo, pagando os seus impostos, assumindo os seus compromissos sociais e comunitários, e a família do lado malbarata aquilo que tem. E a certa altura vem pedir o apoio do vizinho. Nem vem pedir o apoio. O vizinho é obrigado a suportar o desvario total da família do lado. Que é isto está a acontecer? Porque não foi o povo, não foram as pessoas, como nós, os trabalhadores, que puseram o país neste estado. Não fomos nós que pusemos o país neste estado. Portanto, há aqui vigarice, há aqui corrupção. Eu não vejo ninguém... não vejo ninguém a ser responsabilizado, não vejo ninguém a ser investigado, não vejo ninguém a devolver os seus próprios bens. Isso acabou por acontecer na Islândia, acha que podia acontecer aqui, ou que pode ainda acontecer aqui em Portugal? Ver políticos nas barras dos tribunais a serem responsabilizados? Não sei, gostaria que sim, independentemente do quadrante político em que se insere, ou partidário. Acho bem que sim. Agora o problema é a teia, a máfia que está instalada no nosso país e que de facto se calhar é transnacional, não é? E que possivelmente vai dar cobertura a esta gente e ninguém se vai nunca sentar na barra dos tribunais e mais, devolver ao país aquilo que fez ao país. Porque isto é muito grave. São os nossos filhos, são as gerações vindouras e nós próprios que estamos a pagar e que andamos a lutar para sobreviver no dia-a-dia, para lutar para sobreviver, e abaixo de nós ainda está muita gente. Ainda está muita gente. E é falta de expectativas. É que os nossos jovens universitários, eu sou professor universitário, os meus alunos não têm perspectivas de futuro. Isso é extremamente preocupante. Estão extremamente desmotivados, têm dificuldade em pagar as propinas, têm que conciliar o emprego, empregos extremamente precários, com... Ainda hoje uma aluna vinha ter comigo e disse: "Ó professor, no dia tal eu não posso vir,
porque a minha empresa está a despedir, uma empresa nacional de grande relevo no âmbito das telecomunicações, está a despedir funcionários e está a pedir àqueles que estão efetivos e que lá ficam para fazerem horas extraordinárias. E pagarão um quarto do salário hora. Portanto, nós trabalharemos 1 hora para ganhar o correspondente a 15 minutos de trabalho normal. Portanto, isto é preocupante, esta questão da família do lado, que gastou, porque o país está numa desorientação total, é um barco à deriva. É um barco à deriva. E eu acredito que no plano internacional e plano nacional, porque não é difícil, não é fácil governar, não é fácil. As pessoas nem por isso quem lá está quer sair. Exatamente. As pessoas, mas se calhar não quer sair porque também há rabos de palha e a melhor forma de salar... para entrar. Portanto, acredito que eles próprios estejam completamente à deriva, só que jogam com dinheiro e jogam com dinheiro dos outros e, portanto, governar a casa dos outros é fácil. À custa da casa do vizinho do lado é muito fácil. José Manuel, outro dado também deste mês de janeiro, o número de famílias oficialmente falidas em Portugal quadriplicou desde o início de 2011 até ao fim do ano passado, ou seja, até ao fim de 2012. Famílias que quase 30% no seu global pertencem ao distrito do Porto. O que é que daqui podemos fazer? Ou seja, qual é a sua medida? Quais são as medidas imediatas que este governo, que a oposição deveria, por exemplo, sugerir que se fizesse para melhorar a situação no social do país? Bom, nem os mágicos, os melhores mágicos do mundo conseguiriam resolver isso. Como dizia o Luís há bocadinho, o grande problema da nossa sociedade é que as pessoas têm fome de poder e não arredam pés do poder, não saem de lá, a não ser quando forçados pelo voto popular ou por outro meio. Basta ver o que se está a passar agora com a limitação da lei a limitação dos mandatos autárquicos, em que as pessoas estão a fazer tudo por tudo para não largar poder, alguns há 20, há 30 anos, há 16, há 12, etc. Que agora até pode ser facilitado pela agregação das freguesias. É absolutamente ridículo. É absolutamente ridículo. Porque parece que à moda do antigo senhor também são mandatados por uma qualquer lei divina para governar os povos e parece que mais ninguém será capaz de os substituir. Bom, passando esta questão, eu penso que acima de tudo, eu tenho aqui, pensei em algumas medidas e até inquiri alguns alunos sobre isto, conversando sobre estas questões, não dizendo que vinha cá. Eu penso que aquilo que é fundamental neste momento é um banho de otimismo e de confiança. E esse banho de otimismo e confiança faz-se falando claro, falando claro, e falando numa linguagem que toda a gente perceba, usando as tais metáforas, as tais comparações, os exemplos do dia-a-dia, não a tal linguagem alfanumérica completamente abstrata. Falando claro, de forma inteligível e motivando. E depois levando a que quem fala connosco, o Sr. Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, por aí fora, se ponham ao nosso lado. Nós percebamos que, de facto, as dificuldades, ou as nossas dificuldades são as deles, que não são. Porque têm ordenados milionários, têm benesses que mais ninguém tem, mordomias que ninguém tem. Basta não andarem com o carro próprio, não pagarem as telecomunicações, não pagarem as refeições, o combustível, etc, etc. E, portanto, falarem ao nosso nível, olhos nos olhos, de forma muito clara, não fugindo às coisas. Motivando para o emprego, as pequenas empresas, a criação dos pequenos empregos, o empreendedorismo, etc, etc. E que não tenham que ser jornalistas da área da economia, como o José Gomes Ferreira, como o António Pérez Metelo, etc, a tentarem vir para os telejornais traduzir, porque nem toda a gente vê os telejornais, é muito complicado, e as pessoas estão cansadas disto. Outra coisa era a abertura, portanto, o mercado de emprego, uma aposta séria no mercado de emprego, com políticas de apoio financeiras, com contrapartidas financeiras e outras, mas apostar claramente, não em abstrato, é pensar que em cada dia, quando vai uma pessoa para o desemprego, é um drama real e concreto. E, portanto, os nossos governantes, talvez só se tivessem um filho, a mulher, o pai, a mãe, a senti-lo na pele, e com ordenados baixíssimos, aí talvez fossem mais sensíveis. É que esta gente parece que viaja de helicóptero sobre o nosso pequeno país e que não sente a realidade real e concreta dos cidadãos. E, portanto, um combate sério, a sério, efetivo ao desemprego, não o diz que disse, não apresentar políticas em abstrato, criar, de facto, mecanismos de emprego. Por outro lado, apoios muito concretos aos desempregados, nomeadamente a casais
em que marido e mulher estão ambos desempregados, seja o apoio na prestação da casa, seja o pagamento efetivo da prestação da casa, também políticas de proximidade, que é muito importante recuperar, de comunitárias de proximidade, aumentar o ordenado mínimo nacional. É uma vergonha. Os senhores governantes que estão lá em cima poderiam viver 3 ou 4 meses apenas, fazer esse esforço. Como aqueles teólogos como é que chamava, da libertação no Brasil, como é que chamava? Libertação, é mesmo da libertação, a teologia da libertação, que iam para o meio do povo. Eles deviam fazer igual. Ir fazer um estágio, 3, 4 meses com o ordenado mínimo. E ver, sem as mordomias, claro, aumentar o ordenado mínimo nacional. Utilizar esses dinheiros que vêm para isso. Mais uma aposta séria na educação. Muito séria. Acabamos com os centros, as novas oportunidades. Mas a população portuguesa não está formada. Não é por terem o 12º ano. A população portuguesa não é uma população crítica, reflexiva, que tem opinião. E isso repercute-se, por exemplo, nos atos eleitorais. É um borreguismo total. Pedindo desculpa àqueles eleitores que, de facto, votam conscientemente, sabem o que fazem. A maioria da população vai atrás do populismo de alguns políticos que estão a serviço dessas pessoas, que são autênticos demagogos, e as pessoas não se dão conta disso e são usadas. Portanto, a educação das pessoas, apostar seriamente na educação. Pessoas críticas, conscientes, bem formadas, que pensam por si próprias. E estas são as suas medidas para o imediato. Ainda tenho que ouvir... Queria só dizer 2 ou 3 ideias mais rápidas. Lamentavelmente cortaram-nos a pesca, a agricultura e por aí fora. Eu lembro perfeitamente quando as pessoas, os agricultores nas aldeias, aqui na nossa zona, andavam a cortar as videiras do vinho americano, porque havia uma norma europeia nesse sentido. No tempo de Cavaco Silva, por exemplo. Hoje estamos a regressar à terra. É importante regressar à terra, porque está tudo abandonado. É silvas, é mato e por aí fora. Outro aspecto é, de facto, como eu já dizia, o combate à corrupção, à vigarice. Muito importante, não vou voltar a dizer isso. Eliminar os privilégios, os elevados privilégios e mordomias de alguns, sejam eles quem forem. Renegociar as parcerias público-privadas. Fundamental. Houve asneiras. No tempo das vacas gordas. Agora, há que limar essas arestas. E voltar à simplicidade. Hilda, quais são as suas medidas no imediato? Bom, há um conjunto de 12 medidas que o meu partido ainda esta semana apresentou na Assembleia da República e que passam, para além da questão da renegociação da dívida e do rasgar deste pacto de agressão, passam no imediato por dinamizar o mercado interno. E para dinamizar o mercado interno é necessário aumentar o poder de compra das populações. Logo, é necessário aumentar, claro, o salário mínimo nacional, aumentar as pensões e reformas, aumentar os salários, aumentar o emprego, e isso significa que é preciso aumentar o investimento público em diferentes áreas para criar emprego, que por sua vez cria emprego não só no setor público. Certos investimentos públicos, por exemplo, o caminho de ferro, a eletrificação da linha do Douro, que era uma das questões que esta semana esteve em debate na Assembleia da República na base de uma petição das populações. O que é que isso significa? Significa logo mais emprego, maior dinamização das pequenas e médias empresas que trabalham neste setor, seja da construção, seja de diversas áreas que é necessário pôr a funcionar. Tem um efeito multiplicador, mas usando este processo. As autoestradas, que são mais caras. Mas, por exemplo, a reabilitação urbana numa cidade como a nossa, ou na nossa região, não é só no Porto, Gaia, Matosinhos, etc., nós precisamos urgentemente de uma reabilitação urbana. A forma como isto... A requalificação urbana com a obrigatoriedade dos concursos terem que ser feitos por pequenos e médios empresários da construção. Porque se forem parar aos de sempre, fazem cambão e fazem tudo aquilo que a gente já sabe. Naturalmente. Estas áreas são áreas de grande efeito
efeito multiplicador. Claro. Porque não é só depois a empresa da construção, é das madeiras, é das janelas, é dos vidros, é da eletricidade, é pistelaria, enfim, tapeçaria, tudo. Portanto, tem um efeito multiplicador na economia, multiplica emprego. Na base de um investimento público, vai ter uma multiplicação de emprego no setor privado. Exatamente. Porque em geral diz-se, não, isto, tanto dinheiro só para gastar do Estado. Não, se for bem gasto, em resposta a problemas e necessidades do país, tem um efeito multiplicador no setor privado. E estes são alguns dos muitos exemplos do que podia aí rapidamente ser feito. A melhoria de algumas escolas, o concluir, independentemente de eu ter uma posição muito crítica ao que foi feito aí em alguns megaprojetos, independentemente dessa posição crítica, não é admissível que se tenha parado com o processo de reabilitação, melhoria das escolas do nosso país, ou dos hospitais, ou dos centros de saúde. E tudo isto, pela mesma razão que eu disse há pouco... Ou das quadras de polícia. Ou das quadras de polícia, enfim, ou de tribunais. E tudo isto tem um efeito multiplicador no setor privado. Claro. Porque põe a funcionar não só a construção civil, mas todo o conjunto de outras. Doutora, e também a autoestima das pessoas que estão implicadas. Mas também, naturalmente, o apoio à nossa pesca. Nós deixámos, por via, enfim, da aplicação de diretivas e também de uma subserviência completa perante a União Europeia, e eu sei do que estou a falar, que fui deputada europeia durante mais de 12 anos e meio, sei do que estou a falar. Foi inadmissível como os nossos governos sucessivos, não foi só um, nem dois, nem três, foram vários sucessivos, aceitaram regras que foram destruindo a nossa indústria, a nossa agricultura com a política agrícola comum e a nossa pesca com a política comum de pescas. Ora, um corte com isto e uma aposta no apoio a estes setores, e estou a falar de setores privados, não estou a falar com uma aposta destes setores, mas uma aposta pública. Porquê é que acha que não há um avanço privados já nessa aposta pública? Não há dinheiro? O que é que acontece? Já discutimos tudo isso na primeira parte, porque o objetivo central deste governo não foi só destas políticas dos últimos anos, tem sido salvar o setor financeiro. E tudo foi sacrificado em nome disso. Ou por outra, sem dizer isso, transformando o problema do setor financeiro num problema nacional e sacrificando o país e as pessoas aos interesses da meia dúzia desses grandes senhores do setor financeiro. Esse foi é o grande problema e é com isso que a gente tem que acabar, para pôr o país a produzir, para pôr a nossa população, de facto, a viver melhor, a ter emprego com direitos, a ter melhores reformas, melhor naturalmente, melhor educação, melhor serviço nacional de saúde, melhor proteção social, melhor justiça. Pronto, e isto é possível, há dinheiro para isto. O dinheiro que está a ser dado ao setor financeiro deve ser canalizado para isto. É só o povo querer. E isso exige uma ruptura com esta política. E aumenta a autoestima das pessoas. É uma ruptura com esta política e por isso ninguém quer estar em casa fechado. As lutas estão aí para se fazerem e, naturalmente, a exigência de eleições a muito curto prazo impõe-se para se dar a volta a esta situação. Para que haja outra vontade política. Luís já disse aqui uma medida... Eu poderia estar aqui toda a noite a dar medidas, porque realmente sou uma pessoa preocupada. Quando nós falamos nestas medidas... As mais simples às vezes são as mais importantes. Mas mesmo antes de avançar, e quando nós ouvimos aqui algumas medidas que se calhar nem custariam tanto assim ao país, mas que poderiam ter um efeito... multiplicador. Mas depois temos fevereiro na cabeça e temos aquele corte dos 4 mil milhões. Em que é que ficamos? Podemos ou não avançar já com algumas medidas Podemos, com de incentivo ao crescimento, de incentivo à melhoria da qualidade do país? Deixe-me responder primeiro fazendo um elogio à Regiões TV,
porque se todo o jornalismo tivesse a qualidade daquele que vocês fazem, por exemplo, aqui, acho que Portugal não andava para aí a discutir às vezes coisas que não são realidade, se vão cortar aqui 4 mil milhões para a frente, 4 mil milhões para trás, e o povo depois fica confuso, mas agora ainda vão cortar mais, mas porquê? Ainda ninguém sabe se vai ser cortado, se não, já se está a discutir o problema e toda a gente abre telejornais com assuntos que não dizem nada ao povo e que o povo não se revê neles, e aí eu tiro o meu chapéu à intervenção do José Manuel Couto, abordou o problema por onde ele devia ter passado. A questão de ele ter considerado como agiotas os nossos credores. Eu não gosto muito de ter uma agiota, mas temos que ver uma coisa. O José Manuel Couto tem razão na parte daquilo que está a dizer. Porquê? O FMI, a União Europeia, o Banco Central Europeu não são seres estranhos ao Estado português, não são entidades privadas que visam lucro, antes pelo contrário, nós pertencemos ao FMI, pertencemos à União Europeia, pertencemos ao Banco Central Europeu, nós somos sócios, é como se tivéssemos uma espécie de seguro que nos protege destas eventualidades, com o qual contribuímos todos os anos com um X para esse seguro, para depois podermos ser resgatados se necessário. Portanto, eu concordo quando algumas pessoas apelidam de agiotagem as taxas de juros que nos aplicaram, porque realmente o são, para um associado que todos os anos contribui para esse fundo que depois eventualmente resgatará. Portanto, aí estamos de acordo, e que toda a gente quer renegociar e trazer as taxas para baixo, claro que sim, porque o encargo é gravíssimo. Também defendo que quem nos pôr nesta situação devia ir lá para dentro, como se costuma dizer, e o povo percebe, estas pessoas deviam estar presas. E a mim o que me revolta é que eu vejo os sucessivos... Não há investigação? Ninguém faz investigação? O que eu vejo é os sucessivos governos, aí os grandes partidos entendem-se às mil maravilhas, a fazer reformas ao Código de Processo Penal como foi feito em 2007. Eu recordo que o Código de Processo Penal foi feito por um acordo entre o PS e o PSD para evitar que casos destes fossem a julgamento, para blindar ainda mais a atividade política e as decisões políticas. E isto é que me envergonha como português e como pessoa que tento ser de bem todos os dias, a ver que se eu falhar, se algum de nós falhar, vai imediatamente para a prisão e é penalizado e tiram-lhe os bens e massacram-lhe a vida, e esta gente que gera o bem de todos nós passa incólume, impune, e depois ainda tem uma espécie de direito a umas férias de luxo no estrangeiro, ou então um cargo maravilhoso, não é? Mas pronto, não nos vamos perder do nosso tema, vamos às medidas, que é o que interessa aos portugueses. Eu proponho duas medidas, uma real e imediata, outra um bocadinho utópica, mas que eu quero e vou propô-la sempre, porque acredito nos portugueses e acredito na classe política portuguesa, e quero continuar a acreditar. A primeira medida real, e que acho que as pessoas todas vão entender o que eu vou dizer. O grande problema de Portugal nos últimos anos tem sido falta de estratégia, falta de planeamento, incompetência de quem nos governa. No plano do emprego, no plano da segurança social, no plano da educação. Já citamos aqui alguns exemplos, aqui há uns programas atrás, sobre o que aconteceu, por exemplo, à minha geração. Eu tenho 40 anos, sou da geração da Prova Geral de Acesso. Quer dizer, aqueles governantes só se aperceberam naquela altura que já não tinham 25 mil candidatos ou 40 mil candidatos para 25 mil vagas, e que de repente, num ano em que houve um baby boom, eram 140 mil candidatos para as mesmas 25 mil vagas. Então o que é que vamos fazer? Criamos aqui uma prova geral de acesso, uma redação e 2 poemas, para quem quer ir para a economia ou para a medicina ou até para um curso qualquer de ciências, e eliminaram as pessoas assim barbaricamente, sem qualquer tipo de critério. As pessoas foram todas eliminadas. Eu posso lhe dizer que da Escola António Sérgio, onde eu estudei, da Escola Industrial de Vila Nova de Gaia, somos todos burros. Eu também lá andei. Somos todos burros, porque ninguém entrou no ensino público português, não é? Onde a média de entrada na Faculdade de Economia, onde eu queria ter entrado, onde o meu pai tirou o curso, onde o meu irmão tirou o curso, onde a doutora Hilda tirou o curso, portanto, passou de 11 valores em 86, 10, qualquer coisa, para 17,6 no meu ano. Portanto, isto é uma barbaridade, e impediram os cidadãos de aceder ao ensino público como gostariam. Portanto, como há falta de inteligência, há falta de estratégia, há falta de competência, eu proponho uma coisa que é muito simples. Nós só podemos saber, eu acho que na educação queremos formar as pessoas, queremos dar mais educação às pessoas, mas formar como? À balda? Nos cursos que temos formado, em relações internacionais, em estudos europeus, em psicologia, quando a nossa economia real, as nossas empresas, não é isso que querem. Portanto, só há uma maneira de resolver este problema. Vamos criar dentro da Segurança Social uma bolsa de emprego, uma bolsa de trabalho. Eu prefiro a palavra trabalho a emprego. Uma bolsa de trabalho séria, contratando especialistas para a matéria, que vão para o terreno, que vão para o mercado, perguntar às empresas qual é o tipo de pessoa que precisa.
E mediante estes dados, porque só assim é que conseguimos saber o que é que a economia real precisa, vamos tentar você casar... Você está a defender aí um planeamento. Cuidado. Com certeza. Mas foi isso que existiu no passado. O seu partido defende o liberalismo, não é o planeamento. O planeamento Nós passámos a época do direito. Era preciso formação em direito. Sou uma alma livre... José Manuel, desculpe lá. Eu sou uma alma Depois livre... eram gestores de empresas. E sou formatado por duas coisas. Deixe-me dizer, eu sou formatado por duas coisas. Pela educação. Eu sou formatado por duas coisas. Pela educação que os meus paizinhos me deram e pelo meu emprego, onde já lá estou há mais de 20 anos. Não é pelo meu partido político. Eu, neste momento, estou neste partido político, revejo-me neste partido político devido às pessoas que lá estão. Se amanhã estiverem outras com as quais eu não me reveja, eu saio. Porque isto, a política, são as pessoas. Eu acho que as pessoas que lá estão são pessoas de bem, são pessoas competentes. Vamos às medidas. E somos livres. Medidas. Bolsa de emprego. Criar uma equipa dentro da Segurança Social que procure efetivamente as necessidades. Onde é que está a oferta de emprego? Para depois transmitir esta informação ao Ministério da Educação, entre outros, quais são as áreas em que o país realmente está necessitado. E vamos promover a educação, sim, nas áreas que o país precisa. E, ao mesmo tempo, oferecer às empresas que estão dispostas a contratar, preferencialmente pessoas que estão debaixo do guarda-chuva estatal, pessoas que estão a receber subsídio de desemprego ou que estão a receber rendimento social de inserção, dando-lhes incentivos sérios para contratar estas pessoas. Delfina, deixa-me só fazer-lhe uma conta muito rápida. Se o Estado está a pagar um subsídio de desemprego de 700 euros, se o deixar de pagar, porque essa pessoa foi colocada no mercado de trabalho, pode alocar à empresa que contratou essa pessoa um valor, até esse valor que fica sempre a ganhar dinheiro. Portanto, se o Estado incentivar a empresa que contratou um desempregado, que estava a custar ao Estado 700 euros por mês, e se lhe der 300 ou 400 ou 500 euros por mês de incentivos, ainda ganha dinheiro. Ainda ganha dinheiro e dinamiza a economia, porque põe a pessoa a trabalhar, põe a empresa a produzir e estamos todos a lutar por um país melhor. Portanto, basicamente era isto. Acho que a ideia passou. Criação de uma bolsa de emprego, procurar quais são as necessidades das empresas, influenciar... Luís, eu gostava de detalhar aí, é só 10 segundos. 10 segundos, porque ainda tenho que ouvir o Albino Almeida. E ainda falta a medida utópica. Não é desejável, sinceramente. Por uma razão, ou não é completamente desejável. Onde entram as artes? Onde entra o cinema e a televisão? Onde entra a música? Onde entra o teatro? As artes de espetáculo. Quer dizer, o país não precisa. E, aliás, nós temos políticos que estão a matar isso. Quer dizer, as pessoas não têm que se formar, eu não tenho que nascer e ser formatado para resolver os problemas de uma empresa. As pessoas têm que ser livres, isso pode existir. Mas há empresas de espetáculos. Mas, Manuel, estes dados podem ou não ser, por exemplo, divulgados para serem, ou contarem para a ponderação de total de uma liberdade escolha. para se formar nas áreas que bem entenderem. Está bem, depois assumem o desemprego se necessário. Claro, mas é preciso abrir as janelas de oportunidade para que as pessoas se cada um é realizem. livre, nós vivemos num país livre, eu gosto muito do tipo de país. Senão nós somos formatados para... Agora vamos para a ideia utópica. Exatamente, a ideia utópica que era decisiva para este país melhorar de uma vez por todas. Era um banho de honestidade, era um banho de moralidade na nossa classe dirigente, nos nossos partidos políticos. Eu acho que a atividade política é a atividade mais nobre que devia existir num país. Eu faço aqui um apelo a todos os presidentes dos partidos, comecem a escolher as pessoas pela sua experiência profissional, pelo seu mérito, pela sua competência. Não vão atrás dos interesses, dos joguinhos partidários, da manutenção no poder. E pelos seus valores. Exatamente. E pelos seus valores. Não vamos atrás daqueles joguinhos partidários de manutenção do poder a todo custo. Eu acho que o problema essencial de Portugal é que temos sido governados por pessoas que não fazem ideia do que é a economia real. Nunca tiveram que gerir uma empresa, nunca sujaram as solas dos sapatos numa fábrica, numa empresa com problemas sérios. E enquanto isso não acontecer em Portugal, nada disto vai acontecer. Nós devíamos ter governantes neste momento, e é isso que eu acho que falta a este governo, porque o resto faz, um bocadinho de humildade e ter a consciência de dizer assim, eu sei que não são as minhas benesses, nem os meus benefícios, ou o meu carro, ou o meu motorista que vai resolver o problema do país. Mas se o povo está a sofrer, eu também tenho que sofrer. Para lhes dar o exemplo que vale a pena sofrer em nome do país. Portanto, eu acabava com as mordomias que a maior parte destes governantes têm, não precisava nada delas para viver. Motoristas, carros... Mas podia acabar com as mordomias. Pronto. Temos mesmo que passar para o Albino Almeida, Hilda. Os setores financeiros. Tenho mesmo que ir para o Albino Almeida, porque estamos em cima do fim do programa e eu ainda queria ouvir o Albino Almeida acerca das medidas. Vou tentar ser muito, de futuro. Muito objetivo. Vou tentar muito objetivo. Ouvi muita coisa, é preciso perceber que a governação é um exercício muito difícil, em que só a ligação dos vários setores já dá muito trabalho.
O atual Ministro da Economia solicitou à Educação 103 mil jovens que nos próximos anos poderão responder às necessidades feitas junto de empresas como a APT e outras. Existe, felizmente, no Governo quem acha que nós não vamos voltar a formar aqueles senhores que fizeram os tempos modernos do Charlot, em que o tipo mesmo quando estava à espera da sopa continuava a abanar a cabeça porque tinha aprendido a abaná-la para conferir os parafusos. Portanto, há aqui coisas que é preciso pensar com outra dimensão. A questão da educação é uma questão central se nós pensarmos em formar cidadãos conhecedores, por um lado, mas cidadãos capazes de pensar, como disse o Zé Manel, porque é com pensamento que nós também lá chegamos e muitas vezes o que falta é tempo para pensar. Aliás, um senhor, hoje dono da Prisa, escreveu um livro que vale a pena ler, com o qual ele nos levanta um problema muito sério, que é de perceber se a duração dos mandatos em democracia não é responsável pela palhaçada com que muitas vezes atiramos aos políticos. É que nós votamos nos mais bonitos, nos mais simpáticos, sabendo que eles estão a mentir, porque o tempo que eles têm para fazer alguma coisa a sério é curto. E nesse livro que ele lançou há dias em Portugal, levanta a questão se os períodos que temos na democracia não são os próprios incompatíveis com planeamento, seriedade, pensamento e organização. Quase que me apetecia dizer... Voltamos à questão do planeamento, mas não vamos falar dela neste programa. Eu só deixo... Como, por exemplo, o nome dos institutos mudar de governo para governo. Só aconselho as pessoas a lerem o livro e a pensar no debate que este senhor aqui nos traz, que é um debate muito sério, sobre se nós não temos cada vez períodos mais curtos em democracia, até já estamos a pedir novas eleições, e, portanto, não temos tempos para que os políticos se digam seriamente, comprometer seriamente. Olha, nós demos um exemplo no passado sábado, convocamos as associações de pais de todo o país a chamarem todos os autarcas que se vão agora candidatar e em todos os conselhos digam o que é que vão fazer, são a favor ou contra as agregações de agrupamentos, se têm ou não capacidade, se querem ou não realizar as suas escolas a nível local, respondendo às necessidades dos alunos e às necessidades da economia a nível local. E esse desafio não é para o Governo, porque na 5 de outubro é muito longe, apesar de depois ser pequeno, esse desafio é logo para quem está no terreno, porque muitas vezes os autarcas são os primeiros que têm que liderar o sonho das populações. Portanto, medidas pequeninas. Esta é uma que e de proximidade, como também falava ali. Exatamente. E depois olhar para os momentos em que grandes políticos fizeram a diferença. Nós tivemos, a seguir à Segunda Guerra, nem dinheiro havia. Havia países ricos. Sabe que Portugal, a propósito de vender o wolframio, tendo ficado com o ouro dos judeus, que era roubado aos judeus nos campos de concentração, devidamente transformado em barras e vendido a Portugal, que por isso vendeu o wolframio, não é verdade? Portugal ficou um país rico a seguir à guerra, por isso é que Salazar disse não ao Plano Marshall. Sabe o que é que aconteceu? Ficámos ricos pouco tempo e os outros países ficaram muito mais ricos do que nós sem dinheiro, porque a seguir à guerra não havia dinheiro. Compreende? E, portanto, tem que haver a inteligência. Por isso dizer que em Portugal tínhamos um burro rodeado de doutores, ao passo que em Espanha tínhamos, em Espanha tínhamos um burro rodeado de doutores, em Portugal tivemos o doutor rodeado de burros. Isto foi sempre, em Portugal foi sempre assim. Mas não foi sempre assim na história de Portugal. Olha, Dom Dinis explica a razão boa, plantar o pinhal de leiria para impedir que o mar coma a terra, razão real. E ele desconfiava que, sendo Portugal pequenino, ia sair para fora e, portanto, precisava de barcos. Logo teve que preparar a madeira uns séculos antes. Dom João II preparou tudo direitinho, foi um rei planificador. Teve azar porque preparou aquilo tudo para o filho, a ganância às vezes é má conselheira, o filho morreu na ericeira, mas a seguir veio o venturoso Dom Manuel, que nem pensava ser rei, e foi só empurrar aquilo e induzir, como diria ali a doutora Para Hilda, terminar, investimento público que gerou muito investimento privado por esse mundo. Fizemos a primeira globalização. E depois um rei Dom Pedro, e com esta quero terminar porque é um rei que deixou o coração à nossa cidade. Ao rei Dom Pedro, quando lhe quiseram fazer uma estátua, ele disse, peguem no dinheiro e investam na educação. Este é que tem que ser o caminho. Saber em cada sítio, em cada local, com os dinheiros que temos, como é que o devemos aplicar. Na requalificação urbana, pode vir aqui a Mota e Companhia querer requalificar um bairro todo do Porto. Tem que ter a obrigação, no contrato, de dar trabalho a pelo menos 4 empresas pequenas e médias empresas, que podem ter nos seus quadros um economista para dar trabalho aos muitos economistas que saem da universidade e chegam ao governo sem nenhuma experiência de vida. Ficam aqui algumas ideias que podem ser bem pensadas pelos autarcas, que é para não pormos tudo do lado do governo. Eu agradeço aos 4 a presença neste debate do Estado Crítico. Quanto a si, agradeço-lhe também ter preferido a nossa companhia. Temos encontro marcado às 22 horas da próxima sexta-feira. Até lá, tenham um ótimo fim de semana.